Graça e paz. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te rendemos graças, Senhor, por esse dia, por esse sábado maravilhoso. Estamos no 6º dia dos 40 dias e tua presença tem nos sustentado até aqui, Pai. Obrigada, Jesus, pela tua palavra. Obrigado por o Senhor falar conosco e nos dar direção. Obrigado, Senhor, por tudo, porque o Senhor sempre é bom e sempre nos ouve. Em nome de Jesus. Amém? Então, lendo o livro de Jó, né? Como eu já estou no capítulo 15. Eu amo cada código maravilhoso que tem no livro de Jó. E aqui em Jó 13 fala assim: meus olhos viram tudo isso, meus ouvidos ouviram e entenderão. O que vocês sabem, eu também sei. Não sou inferior a vocês, mas desejo falar ao Todo-Poderoso e defender minha causa diante de Deus. Vocês, porém, me difamam com mentiras. Todos vocês são médicos de que nada valem. Se tão somente ficassem calados, mostraria a sabedoria. Escutam agora o meu argumento. Preste atenção na réplica dos teus lábios. Vocês falam com maldade em nome de Deus. Tipo, eu nem sabia que os amigos de Jó eram médicos. Ele tá falando dos amigos, né? Nesse capítulo 12 começa Jó a falar. Jó vai até o capítulo 14, falando, né? Quem são os amigos dele. E ele fala, no livro de Jó tem muitos códigos poderosos de... Ixi, meu cabelo tá rebelde. Muitos códigos que a gente pode tomar para nossa vida, né? Quando a medicina fala que não pode, nós temos o Senhor, né? Que é dono de todas as coisas, está no controle de todas as coisas, e Ele sabe todas as coisas, né? Tipo, quando o médico falou que eu tinha que fazer um transplante de pulmão do meu filho, eu falei, ai, o Senhor tá no controle de todas as coisas, o Senhor sabe de todas as coisas. E eu tava bem fraca já, não tinha força mais pra orar. Eu só escorreguei da minha cama e dobrei meu joelho e falei, Pai, Ele é teu, o Senhor me deu. A sua palavra diz que os filhos são herança do Senhor. É o Senhor que dá, é o Senhor que leva, o Senhor tá no controle de tudo. E ele tava sofrendo muito, a boquinha dele tava muito machucada já, por causa do tubo. E eu falei, se o Senhor quiser levar, o Senhor leva. Nesse exato momento, eu tive um arrebatamento de espírito. Eu entrei dentro do hospital e vi 2 anjos. Vieram e um falou pra mim assim, não chora. Não entendi muito bem, eu pensei que eles vieram curar o meu filho, mas eles vieram levar. Só que o meu filho era grande. Na visão, ele não era pequenininho, ele era grande. Tipo, ele era recém-nascido, tinha 31 dias. Ele parecia uma criança, tipo, 9, 10 meses, grandona, assim, gordinho na visão. E brincava, sabe, batia as mãos, os pezinhos. E ali os anjos vieram buscar ele. E por cada uma oração que eu fiz. Porque eu não aguentava ele sofrer. E eu falava, o Senhor me deu e o Senhor tomou. E quando ele faleceu no hospital, eu peguei ele no colo e coloquei e comecei a cantar ao Senhor. Abri, sabe, ele tava emboladinho assim, abri ele e meu marido gritava desesperadamente dentro do hospital. Falava, chora, filho, chora. Que não ia um monte de bebê chorando em volta, sabe, assim, porque foi um despertar lá, porque hora a hora, 4 horas da manhã. E aí eu peguei no colo e comecei a cantar. Jó, como pode ainda adorar? Aí eu comecei a cantar assim com ele no colo. Aí as enfermeiras começaram a chorar, mas por quê? Eu comecei a cantar. Porque Jó estava numa situação, ele perdeu os filhos dele, todos os filhos, toda a sua riqueza, tudo. E mesmo assim, ele glorificou o Senhor, ele ficou o caco ali no se coçava, né? E mesmo assim, ele adorou a Deus. Ele não. Lógico que ele teve os questionamentos até ele realmente conhecer, experimentar Deus, porque o Deus que a gente lê na Bíblia, a gente tem que experimentar. Como que eu vou falar de um Deus se eu não experimento ele, se eu não conheço ele? Porque naquele dia, muitos vão falar, Senhor, Senhor, eu não preguei no teu nome? Senhor, Senhor, eu não expulsei demônios em teu nome? E o Senhor vai falar o quê? Misericórdia, Deus me livre, me guarde desse dia. Vai falar, eu não te conheço. Imagina, eu não te conheço. Por quê? Porque a pessoa não conhece Deus, não tem um relacionamento com Deus. Ir na igreja todo domingo não vai te levar para o céu. Fazer é bom,
por exemplo, o inferno tá cheio de pessoas boas, mas que não tem Jesus, não tem um relacionamento com Jesus. Gente, o Espírito Santo é tão lindo, tão lindo. Eu realmente tive esse véu que caiu dos meus olhos só quando meu filho morreu, porque não tinha esse discernimento espiritual que eu tenho hoje. Então, a gente tem que ter um relacionamento com o Senhor. Tem que dobrar os joelhos e falar: Senhor, eis-me aqui. Me usa, me faça o teu querer, me faz cumprir o teu propósito. Porque todos nós temos um livro diante de Deus, onde Deus escreveu a nossa história. Ele escreveu e eu quero fazer aquilo que o Senhor escreveu para minha vida. Independente se vai doer, se não vai doer, se eu estiver fora do caminho do Senhor, que o Senhor me coloca no caminho, no centro da vontade dele. Amém? Então, ele está no controle de tudo, né? Ele sabe de todas as coisas. Então, a medicina, ela pode falar uma coisa, mas o Senhor é a última palavra. É Deus que faz o querer. E a mãe e o pai, a gente tem muito poder sobre nossos filhos. A maior autoridade não é o pastor, não é o irmão, o apóstolo, não é o profeta, nada. É a mãe e o pai. Noé, quando amaldiçoou Cã, lá, ele teve um poder enorme. Imagina, foi amaldiçoado. Então, a mãe e o pai têm o poder de abençoar e amaldiçoar o filho. A mãe tem o poder disso. Então, você tem que falar coisas boas aos seus filhos. Se você falou alguma coisa que maltratou, que feriu, que trouxe feridas, porque os demônios, eles se apoderam das emoções do ser humano. Então, ele entra onde abaixa ali, e baixa a emoção, ele entra por ali. E aí... E você falou coisas más. Eu ouvi muitas coisas quando eu era criança. Nossa, eu ouvi tanta coisa. Mas aí eu fiz um curso de libertação onde o Senhor vai curando as suas feridas e vai te libertando e vai colocando você no centro da vontade dele. Então, mas aí isso trava a sua vida, trava o seu destino, faz coisas, faz você fazer um monte de coisas que não vem do Senhor e que não é aquilo que o Senhor escreveu. Então, se você abençoa os seus filhos, você fala palavras boas aos seus filhos, isso vai acontecer, porque o mundo foi criado através da palavra de Deus. O Senhor disse: haja luz e houve luz. Então, nós devemos tomar cuidado aquilo que a gente fala, porque no começo do livro de Jó, Jó falou assim: aquilo que eu temia me sobreveio. Então, ele temia ia acontecer isso, porque ele levantava de madrugada, fazia sacrifício para os seus filhos, então ele temeu. Ele, no coração dele, ele tinha medo. E o medo atrai. O medo atrai coisas que você fala assim: é o medo. O medo, ele atrai coisas negativas quando você vibra na frequência do medo. Entendeu? Então, ele falou que ele temia, sobreveio sobre ele. Então, nós devemos abençoar e bendizer o Senhor. Estamos firmes aqui, para a glória de Deus. Sei que vai ser coisas imbatíveis, o Senhor vai fazer. 6 e 7 eu tô indo para Alphaville, São Paulo, na imersão da Ana Luquini, uma mulher que tem me ensinado a vibrar mais na frequência feminina. Como eu fui criada mais no masculina, vamos falar assim, porque eu tenho um hormônio feminino e masculino. O homem tem um hormônio feminino e masculino. Se ele não tivesse o hormônio feminino, ele não geraria uma mulher. Então, quando uma mulher ela anda no hormônio mais masculino, ela se torna mais imasculada e ela não está vibrando naquilo que o Senhor fez para ela, que é a feminilidade, que é a mansidão, que é o domínio próprio. E assim também é o homem. Por que você vê muitos homens afeminados? Porque vibra na frequência do... Ô, Cauane, feijão no fogo. Ô, Cauane, desliga o feijão pra mamãe. Você vibra na frequência do hormônio mais feminino, né? Então, acaba ficando afeminado, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Amém? Deus abençoe sua vida, Deus guarde o seu coração, o livre de todo mal. Em nome de Jesus. Amém?